Boa tarde a todos, todos refeitos, recuperados, né? Difícil a gente voltar, tudo isso que tem à volta, a gente voltar para o nosso ambiente acadêmico, né? Mas garanto que vai ser bem fácil agora à tarde, porque nós temos atividades bastante intensas e muito proveitosas. Deixa eu apresentar para vocês o Dr. Antônio Carlos Aguiar. O Dr. Antônio Carlos Aguiar é doutor, mestre em Direito do Trabalho pela PUC de São Paulo, né? Mas você é especialista pela USP, isso. Mas eu estou vendo aqui que está constando que você é especialista pela PUC, não? Então, e é especialista em Direito do Trabalho pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, onde foi meu colega, inclusive, sentamos juntos aí nos bancos da especialização. Ele é advogado, atua na área de direito trabalhista, com um foco em questões sindicais e gestão de crises. Ele assessora clientes nacionais e internacionais em processos administrativos e judiciais trabalhistas, é suplente do Conselho de Sindicato da Sociedade de Advogados do Estado de São Paulo e Rio de Janeiro, titular da cadeira 28 da Academia Paulista de Direito do Trabalho. Ele é conselheiro do Conselho das Relações Trabalhistas da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, autor de livros cujo tema versam sobre direito do trabalho e questões sindicais. Desculpe, mas eu também tenho uma dificuldade que é chamar de Dr. Antônio Carlos Aguiar, porque para mim ele é o Cacá, né? O pessoal pode chamar de Cacá também, Cacá? Pronto. Então tá aqui, gente, eu vou passar a palavra para o Cacá, que eu tenho certeza vai nos brindar com alguma coisa bem interessante. Bom, lógico que vocês podem me chamar de Cacá, nós estamos aqui entre amigos e é uma grande honra e um grande prazer estar aqui com vocês mesmo. Gostaria logo de início, antes mesmo de a gente começar, de parabenizar vocês, parabenizar o Cássio e vocês todos, pelo nível e pela modernidade como vocês estão dando esse tipo de coisa. Eu cheguei aqui um pouco antes, estava dando uma olhada, vi o que vocês produziram, e é o que tem mais de moderno. Quer dizer, ali nós estamos fazendo todo um trabalho ali de design thinking. Quer dizer, toda aquela questão que vocês fizeram de design thinking. Eu vi os post-it aqui, isso é Piemont, isso é Canvas. Coisas que a gente acaba não aprendendo na faculdade e depois no dia a dia nos é cobrado isso. A gente não consegue planejar, a gente não sabe planejar, a gente não tem como colocar isso porque não nos ensinaram isso. E hoje não tem como ser diferente, não dá mais, né? Eu brinco, mas eu brinco muito sério, estudei com o Cássio, a gente estudou na USP já faz uns 3, 4 anos atrás, né? Mas eu brinco o seguinte, o direito civil que eu aprendi na faculdade não existe mais. O direito de processo civil que eu aprendi também não existe mais. O direito de processo penal também não, a CLT mudou, a Constituição Federal era outra, né? O Código Comercial era outro, ou seja, mudou tudo. Por isso que eu não vim falar de direito para vocês, porque não tem como, né? Tudo, né? Absolutamente tudo. E esse ponto que a gente vai falar hoje, que vocês estão conversando e estão fazendo todo esse trabalho de ética, isso é importantíssimo. Isso, na verdade, é um dos temas mais importantes na nossa vida no dia de hoje. Também dei uma olhada rápida aqui, né? Eu vi o professor falando aqui de Kant, de Aristóteles, né? E tudo mais. O que eu queria falar com vocês é uma coisa um pouquinho diferente, né? Mais moderna. Que nem quando o Cássio falou da questão do direito do trabalho 2.0. Isso foi um livro que eu escrevi, era um artigo que eu escrevi, virou livro, porque eu fiquei desesperado. Fiquei desesperado de todas as mudanças que estão ocorrendo no dia de hoje. É uma verdadeira loucura, né? O que a gente fica escravo disso daqui é um negócio incrível, absurdo, né? Hoje, por exemplo, lá no meu escritório eu vejo que, por exemplo, os advogados estão no dia a dia no WhatsApp. Agora, se ele está no grupo da família, se ele está no grupo dos amigos, se ele está no grupo da sacanagem, ou se ele está atendendo o cliente, eu não sei. Porque todos os clientes cobram exatamente por isso no dia de hoje. Ele te manda o WhatsApp e liga. Você recebeu o WhatsApp? Eu sim, recebi, pô, mas já mandou. Ou seja, a velocidade é incrível. A velocidade de mudança é incrível. O iFood, essa empresa, o iFood, em junho desse ano, o dono do iFood está falando o seguinte: nós estamos com um faturamento aqui, uma lucratividade de mais de 600 milhões de dólares.
logo nós vamos ter um faturamento de $1 bilhão e vamos ser considerados unicórnios. O iFood, vamos ser um unicórnio. Só que aí veio depois o Uber Foods. E o Uber Foods acabou diminuindo essa parcela que eles tinham. Isso em agosto. Agora vem em outubro aquele Rappi e matou os dois. Porque ali você consegue absolutamente tudo, desde remédio até comida. Então, a velocidade que as coisas acontecem são assustadoras. Mas não é só nisso. Na justiça também. Tem aqui, ó, um caso que se transformou famoso nos Estados Unidos, que é de um computador, de um algoritmo chamado Compass. Correctional Offense Imaginary Polyphony Alternative Sections. Ou seja, esse computador, algoritmo, ele determina o rating, a dosagem da pena que o condenado vai ter, por algoritmo. E não tem, inclusive, como contestar isso. A gente fala, mas isso é lá nos Estados Unidos. É. No Brasil nós temos os robôs Alice, Sofia e Mônica, que vêm sendo utilizados pelo Tribunal de Contas da União para, respectivamente, examinar milhares de editais de licitação, atas de preços em busca de fraudes e irregularidades, analisar e sugerir aprimoramentos de relatórios internos e acompanhar todas as compras públicas, inclusive aquelas decorrentes de contratação direta. A partir da parceria de uma startup chamada Legal Labs, a Procuradoria-Geral do Distrito Federal criou a Luzia, a primeira robô advogada no Brasil, que tem a missão de analisar o andamento de processos de execução fiscal, sugerindo possíveis soluções e indicando informações dos envolvidos como possíveis endereços de bens. O Supremo Tribunal Federal recentemente anunciou a criação de um sistema de inteligência artificial desenhado a partir de uma parceria com a Universidade de Brasília, batizado de Vitor. Ele é referido como o 12º ministro do STF. É isso. Quer dizer, robôs, algoritmos cuidando da nossa vida. A Amazon tem também lá um algoritmo que faz isso. Então ele verifica quais são os cadastros da pessoa, o que faz, e tal. Recentemente, sem autorização da Amazon, ela gravou toda a rotina de um casal que tinha feito as compras. E depois viralizou na internet. Quem que nós vamos responsabilizar? Esse robô? A Amazon? Quem criou o algoritmo? Ou seja, as coisas estão muito, muito diferentes nos dias de hoje. Graça, Freud, prazer e regozijo. Pegadinha do Faustão. É muito engraçado quando acontece com os outros. É bom que a minha mulher não está aqui para eu poder contar uma história. Quando a gente casou, faz um bom tempo atrás, muitos anos atrás, da época que eu conheci o Cássio, né? Eu era solteiro quando eu conheci ele. A gente casou, aí eu fui morar num apartamento, primeiro apartamento, obviamente, morava no 3º andar, não tinha elevador, era de escada, aquelas coisas, e vamos embora. E é uma delícia para você levar a compra do mês, para você levar botijão de gás, né? É maravilhoso. Certo dia estou eu descendo com ela, a escada com o botijão de gás nas costas, escorrego, caio, eu, botijão de gás, todo mundo, uma dor na bunda desgraçada, ela olha para mim, quá, 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 quá. A vontade que você tem é jogar o botijão nela, mas é recém-casado, não dá para fazer esse tipo de coisa. É muito engraçado quando acontece com os outros, né? É igual assédio moral, e às vezes entra nisso, você vai num chão de fábrica, ninguém tem nome, todo mundo tem apelido, é incrível. Só que o apelido, ele só pega por uma coisa. Eu lembro, por exemplo, quando eu era muito pequeno, esses dentes que eu tenho hoje eu já tinha quando eu era pequeno. Então todo mundo começava com dentão, né? Ou então, porque eu era bem gordinho, todo mundo chamava de gordo, porque gordo não tem nome. Então, o que acontece? É muito engraçado quando é com os outros. Quando é com os outros. E aí, a gente estava discutindo exatamente isso. Falei, gente, não pode ser assim. Ah, não, mas tem aqui o Maisena, ele nunca liga. Lógico, o Maisena era um negão que tinha lá e tal. Ele não liga. Mas será que não liga? Falei, gente, não é assim, às vezes a pessoa e tal. Aí, um rapaz, no fundo, falou assim, você tem razão. Você tem razão pelo seguinte, era a Bristol Finance, que faz pneus. Era um grupo de gerência que a gente estava discutindo lá. Ele falou assim, a Bristol tem um setor aqui,
que faz pneus, às vezes os pneus não dão certo, fica só carcaça, com defeito, e vai para o lugar que eles chamam de cemitério de pneus, para depois ser picotado e reaproveitado. Então quem trabalha no cemitério é o coveiro. Então tinha um cara que trabalhava lá, e o apelido dele era Coveiro. Coveiro trabalhou quase 30 anos na Bridgestone e o coveiro se aposenta. Aí esse cara falou que encontra o coveiro na feira. Estava o coveiro e a mulher dele lá na feira. Ele encontra, coveiro, como é que vai? Quanto tempo? O coveiro virou para ele e falou assim, cala a tua boca, não me chama de coveiro, se me chamar de novo, vou te encher de porrada aqui. Ele falou, mas a vida inteira eu chamei, e a vida inteira eu não gostei. Mas eu tinha filho para criar, tinha aluguel para pagar, eu não podia perder o emprego. Agora eu estou aposentado, você me chama, eu vou te encher porrada. Cara, você imagina o que esse cara sofreu ao longo do tempo. Então, é essa questão. Então, é muito engraçado quando é com os outros. Veja esse exemplo aqui. Agora fica as pernas, agora fica de... Uhul! Corta as pernas agora! É isso aí, rapaziada, ó. Você que está sendo em vaga deficiente tem que se conscientizar, pessoal. Sensacional. Sensacional. Agora, o que me deixa mais intrigado é o seguinte, ele estava errado? Completamente. Completamente. Não tem que parar na vaga deficiente mesmo. Bingo. Agora, isso dá o direito a outras pessoas invadirem a propriedade dele, a intimidade dele. Vocês viram que estava todo mundo filmando lá. E viralizou. Todo mundo está vendo o rosto dele no mundo inteiro, o que ele fez, assim por diante. Eu não sei se ele chegou lá, precisava ir rápido numa farmácia, que estava com o filho doente. Eu não sei, a gente não sabe. O que eu sei é o que ficou no final aqui. E o que me deixa mais angustiado ainda é que tinha um guarda de trânsito ali. Ora, se o cara está errado, ótimo. Qual é a consequência desse erro dele? Uma multa de trânsito, ou até guinchar o carro dele. Mas não deixar que terceiros façam o que fizeram na propriedade dele e a chacota que fizeram com ele. É uma loucura isso. É uma loucura. Mas isso que a gente está vivendo. E aí vai, viraliza, coloca no YouTube, todo mundo vê, todo mundo ri, todo mundo acha o máximo. Alguém se sente no direito e fala assim, corta as pernas dele. Esse é o mundo que nós estamos vivendo. É essa discussão de ética que a gente precisa ter nos dias de hoje. E aí vem aqui, o significado das coisas. Essa história do significado das coisas também é importante, porque isso faz parte do nosso universo, da nossa sociedade consumista, da nossa sociedade líquida, dos valores que são nos colocados.
Essa campanha da Nike, grandeza não precisa de sorte, só de suor, encontre a sua grandeza. É 10 esse comercial. É 10, faz a gente pensar, faz a gente se esforçar, faz a gente se empenhar. Aí eu li um livro, recentemente, também, O Discurso do Réu, o capitalismo consciente no Banco dos Réus. E aí alguém faz uma análise disso que eu achei muito interessante. Ele diz: o mundo em que as marcas superam os produtos e até mesmo as pessoas. E é verdade. A Nike não tem uma fábrica no mundo. Ela veio do risquinho, é tudo terceirizado. Em pleno século XXI, temos no mundo mais de 45 milhões de pessoas em 167 países trabalhando sob alguma forma de escravidão moderna. Índia, China, Paquistão, Bangladesh, Uzbequistão lideram esse ranking. Já nas Filipinas, por exemplo, temos zonas de exportação onde milhares de pessoas em situação de escravidão moderna trabalham para marcas famosas, como Gap e Guess. Muitas fábricas nessa zona administradas de acordo com regras inflexíveis. No caso da Nike, especificamente, como falar em grandeza quando os responsáveis pela produção do produto final que chega até o consumidor recebem tratamento subhumano? Como falar em sorte quando se verifica o imensurável abismo, sobretudo de oportunidades e de privilégios, entre a costureira que finaliza o mais novo tênis da marca, recebendo $1,60 por dia, e a consumidora que desembolsa mais de $200 para comprar o produto? E vou mais além. Muito se fala em marketing com significado e até mesmo em propósito. Mas como podemos crer numa marca que pagou a Michael Jordan, em 1992, $20 milhões, mais do que a companhia gasta com seus 30 mil colaboradores da Indonésia? É esse mundo que nós estamos vivendo. É essa discussão de ética que nós precisamos entender. Não é a questão do comercial em si, mas no significado que faz, na questão de ética que está por trás disso, na defesa de valores que estão por trás disso. Outro ponto também interessantíssimo que a gente vive nos dias de hoje. Eu sou de um tempo onde as gerações demoravam 20, 25 anos e tinha uma geração nova. E hoje? Hoje nós temos 6 gerações convivendo simultaneamente. Então, é muito complicado você entender isso, né? Eu, com a idade que eu tenho 40 e 14, né? Eu já era Bom, eu vou falar para vocês, eu comecei a trabalhar com 15 anos e tinha absoluta certeza que 45 estava aposentado, né? Estou vendo que está demorando muito ainda pela frente. A coisa mudou radicalmente. E aí você vê exatamente isso. É o pessoal mais velho, são os baby boomers, o X, Y. Essa geração Y, então, é incrível, porque chega e fala o seguinte: ô doutor, eu sou teu estagiário, quando é que eu vou virar sócio dessa bagaça aqui, né? Como é que eu vou fazer? Como é que você administra isso? E não só isso, e não só gerações, mas questões de gênero. Outro dia eu estava conversando com um pessoal que é especialista nessa questão de marketing. Então você faz propagandas ou faz investigações, consultas de mercado para vender. Ótimo. Eu tenho uma filha de 25, 24 anos. Ela veste exatamente as mesmas roupas da minha mulher. Ela rouba as roupas da minha mulher fica juridicamente puta da vida, tá certo? Mas ela rouba. Agora, você vai fazer o seguinte... Se eu preciso vender a roupa, para quem que eu vou vender? Como é que eu vou pegar esse universo de uma mulher de 40 anos, de 30 anos, de 50 anos? Como é que eu vou conseguir? Aliás, como é que eu vou saber se ela é mulher mesmo? Não sei. Não sei se é mulher, se é homem, não sei mais. Olha o que nós estamos vivendo. Temos que refletir pesadamente nisso.
Olha que lindo isso aqui. O ônibus entrou na casa humilde e foi apanhar a velhinha de 42 anos. Já foi assim um dia. Eu falo para vocês, não acreditam, por isso que eu coloquei o jornal. Já foi assim um dia. Somos pós-velhinhos. Incrível, incrível isso. E aí essa questão, toda essa questão de polêmica com ética. Esse é um ponto importante. Tem um livro, eu acabei correndo e não trouxe, mas é da professora Maiana Zatz. Esse vale a pena vocês comprar, que chama Genética. E a ética está grafada. A Maiana Zatz é professora de genética lá da USP. E a Maiana Zatz, ela fala o seguinte: hoje, isso não é ficção científica, hoje, eu já consigo, se quiser, escolher o sexo, a cor dos olhos do meu filho. Óbvio que é proibido por uma questão de eugenia, mas é possível. Aí você vê esse chinês que ele veio e falou que ele já fez coisas nesse sentido. E agora está sumido, inclusive, ninguém mais acha ele. Mas a questão é isso, essa questão de ética, como é que eu manipulo isso? Todo mundo está dizendo que já existe o ser humano que vai viver 150 anos. Como? A troco de quê? Como faz? Essa questão do transhumanismo. Já estão falando que o mais importante é o cérebro, então de repente eu vou ficar com o meu cérebro na nuvem e vivenciando. E o meu corpo eu vou transferindo, eu vou mudando ao longo do tempo. Então vai ter essa questão de você criar com a tua célula-tronco, eu troco o baço, eu troco o fígado, vou trocando dentro das minhas necessidades. É certo isso? Essa brincadeira de Deus é ético? Esse tipo de discussão a gente precisa ter. E aí vem, esse é o ponto que eu falo para vocês, né? Tem aqui, essa é a Maiana Zatz. Ela conta uma seguinte história. Com essa questão de você identificar, tem o lado bom também. Dá para identificar se você vai ter algum tipo de doença hereditária. Então, se teu pai tinha alguma hemofilia, se tinha câncer de mama, esse tipo dá para identificar logo cedo, muito cedo. E aí, ela estava trabalhando nos Estados Unidos e foi feito na época um exame com relação à hemofilia. Tinha uma moça onde o pai dela sofria demais com hemofilia. Ela fica grávida e quer saber se o filho dela também vai ter a doença. Quando ela descobre que vai ser menino, vê que as chances do menino ter hemofilia são muito maiores. Porcentagem de quase 80%. E ela precisa saber. E ela vai fazer o exame genético. Pega a autorização dela, do marido dela, do pai dela, da mãe dela, do sogro e assim por diante. Para saber se ia ter. Aí vem o resultado. O filho dela não vai ter hemofilia. Porque o pai dela não é o pai biológico dela. Como é que você conta essa situação? Eu trabalho no laboratório. Você é minha chefe. Você chega e fala assim: ô Cacá, você não pode dizer isso para a família, senão você vai estragar a família. Eu replico: você está mandando eu mentir? Só boa. E não falo mais nada. Como é que resolve? Mas por isso que eu falei para vocês, é a questão, cada dia mais nos dias de hoje, a gente não dá para olhar pelo retrovisor, tem que olhar para frente. Então, aquilo que a gente aprendeu na faculdade, sobre regulamento de empresa, sobre políticas internas, sobre código de ética, código de conduta, tem que pensar exatamente esse novo. Porque de repente, ela sabe que o pai dela não é o pai biológico dela. Ela já sabia disso, né? Ela não sabe, podia achar que pela mãe poderia ter, não sei. Mas se tivesse sido feito um tratamento, um treinamento anterior, se tivesse sido feito uma investigação anterior, poderia se chegar nisso. Mas são essas novidades que a gente vai ter que lidar daqui para frente. São todas questões éticas, mas eu não sei lidar com isso.
e as redes sociais, né? Coloquei um monte de emoji, porque o emoji recentemente saiu como a palavra mais importante do mundo numa última pesquisa. Emoji. Como é que lida com isso? E aí você vê a internet, mobile, cloud, big data, 3D, tudo. Saiu agora recentemente a lei de proteção de dados, que está na vacatio legis, mas vai entrar em vigor rapidamente, daqui a um ano e meio. Já está valendo lá nos países da Europa. E aí eu vejo o seguinte, qualquer um de vocês, se eu convidar para ir no meu escritório, qualquer um, vamos tomar um café, e está lá, isso todos os clientes sentam lá, Cacá, qual é o Wi-Fi aqui? Aí você dá o Wi-Fi. Mas se praticar um crime cibernético, eu sou corresponsável. E eu sei disso. Eu coloquei alguma política, ele assinou alguma coisa? Sei. Outra coisa, essa questão de dados, a importância que tem isso. Hoje, eu tenho lá no escritório, nós somos quase 200 pessoas, mais de 200 pessoas, e todo mundo tem seguro-saúde. E seguro-saúde, o cara sabe de tudo que acontece. Ele sabe as doenças que eu tenho, que a minha mulher tem, que a minha filha tem. Ele tem todos esses bancos e de todo mundo que trabalha lá. São informações absolutamente confidenciais. E aí eu fiquei preocupado outro dia, falei, mas e aí, como é que eu lido com isso? Quando eu comecei a escrever o livro, comecei a ficar pirado. Aí o que acontece? Eu fui atrás do recurso humano e falei assim, bicho, essas informações confidenciais, como é que está o nosso contrato? Porque eu sou o dono do escritório e não tinha lido. Aí ele falou, pode ficar sossegado, doutor, tem uma cláusula de confidencialidade. Eu falei, ufa, então manda para eu dar uma olhada. E tinha mesmo, que valia durante 2 anos. E depois, né? E mais, todo mundo hoje tem no computador, onde trabalha, foto do filho, documento, pagamento, você tem tua vida inteira lá. Aí você sai, você vai embora. E aquelas informações? Como é que fica aquelas informações? Ah não, mas eu te dei um pendrive, você levou embora. Será mesmo? Qual a garantia que eu tenho que acabou isso? Você não tem políticas internas de proteção de dados. É um novo momento, temos que pensar, tem que ter obrigatoriamente, as empresas têm que ter isso daqui para frente. Os contratos de trabalho que a gente viu, que a gente aprendeu na vida inteira, contrato de realidade, tendo 5 requisitos é o suficiente, hoje em dia não é mais, é de uma complexidade gigantesca. Redes sociais, medo de perder algo. Isso aqui também é um artigo muito antigo, isso aqui já tem 10 anos, mas é de uma jornalista americana que ela fala. Ela está um determinado sábado à noite em casa, sábado à noite, e está tomando um vinho sozinha e assistindo televisão, um filme velho que está passando. Aí lá pelas tantas ela resolve entrar nas redes sociais. Aí tem uma turma que está numa festa maravilhosa e posta a foto. E ela, nossa, eu aqui. Aí uma outra turma fala, bom, isso não é nada, eu estou postando o vídeo. Olha onde nós estamos, e posta o vídeo. E uma outra fala, bom, isso não é nada, olha a live, você vai ver ao vivo. E ela fala, e eu aqui sozinha, vendo essa porcaria desse filme, tomando esse vinho sozinha. Ou seja, nós acreditamos na questão de você estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Não dá. E as redes sociais, a internet parece que nos envolvem, nos promete isso. Nós não temos essa possibilidade de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas parece, e parecendo, você tem aquele sentimento de perda. Como é que lida com isso? Eu sou de uma época que tinha filme e negativo, a gente tirava retrato. E eu falava para você, eu fui viajar, depois você vai em casa para ver os filmes que eu mandei revelar. E hoje é tudo live, automático, como é que lida com isso? Agora imagine um moleque de 18, 19 anos, trabalhando num turno ininterrupto de revezamento no sábado à noite, olhando as redes sociais no banheiro. Como é que vai trabalhar bem? Qual o risco de acontecer de tudo? Essa definição de redes sociais, desse Emily, eu acho fantástica. Ele fala, fazemos parte daquela estranha raça de pessoas que passa a vida fazendo coisas que detestam, para ganhar o dinheiro que não querem, a fim de comprar as coisas que não precisam, para impressionar as pessoas que não gostam. Vocês já repararam quanto a gente faz isso muitas vezes? É inacreditável. Então, é esse mundo que nós estamos vivendo, é essa ética que nós temos que discutir.
vi você tirando foto, eu lembro do dia, eu estava dando uma aula para o pessoal de pós-graduação, e nem mentir a gente pode mais, porque você está falando de uma decisão, o aluno pega e entra no, é verdade, eu entrei no Supremo e essa decisão é verdade. É tudo rápido, não tem jeito. Então, quando você fala de ética, a gente tem que trabalhar principalmente com 3 pilares. Com relação a limites, o que eu chamo de accountability e compliance. Limites, a gente precisa saber e dar limites. É igual filho. Você precisa dar limites, e é muito difícil, é a história de novo do não. E a gente não consegue entender os limites. E acha, não é bem assim, limites. Isso pode, isso não pode. Isso está certo, não está certo. E a relação tem que ser assim. Um contrato é assim, eu estabeleci regras. Isso pode, não pode, isso está certo, está errado, se acontecer, vai acontecer isso. Ponto. Aí quando você fala de accountability, é uma expressão bem legal, porque é diferente, é a expressão americana e tal, mas é que não tem uma tradução em português, porque ela é diferente de responsabilidade. E a gente pode achar que é a mesma coisa. Não. Uma forma de a gente poder entender bem isso, essa grande diferença, é o seguinte. Como é que é o seu nome? Nancy. Nancy, você tem irmã, Nancy? Várias. Então você pega, um determinado dia, você vai sair e dá o seu filho para a sua irmã cuidar. Aí você vai falar assim, mana, você tem que dar comida a tal hora, você tem que olhar, você tem que trocar fraldinha, você tem que dar o remédio, você tem que fazer isso, assim, tudo isso. E ela vai fazer tudo isso porque ela tem responsabilidade. E porque você falou absolutamente tudo isso para ela. Para você, alguém precisa falar isso para você? Porque você tem a accountability. Essa é a grande diferença. Essa é a responsabilidade já inerente, que você sabe da obrigação, que você sabe dos resultados que você vai ter. Não precisa alguém ficar falando. É isso que a gente precisa pregar, isso que a gente precisa entender, isso nós precisamos aplicar quando se fala de conceitos éticos. Essa é a grande diferença. Uma simples conceituação, mas que muda absolutamente tudo. Pegar a responsabilidade para si e gerar responsabilidades com resultados. Diferentemente, por exemplo, dos Simpsons. O Homer sempre fala, a responsabilidade é minha, eu coloco, a culpa é minha, eu coloco a culpa em quem eu quiser. Né? Mas, gente, a gente vê isso, e eu vi outro dia uma reportagem que me deixou, parece um desenho animado ingênuo, não é? São psicólogos, psiquiatras, filósofos que ajudam a fazer esse desenho. O texto do desenho. E são gastos milhões de dólares, milhões, não milhares, milhões de dólares, em determinados períodos de tempo. E aí eu coloquei aqui 12 mandamentos do Homer, que vai exatamente, ou contrariamente, ao que nós estamos falando. Crianças, vocês se esforçaram, deram o melhor de si e fracassaram. Que lições vocês podem tirar disso? Nunca se esforcem. Se alguma coisa é muito complicada ou difícil, então não vale a pena ser feita. Se você não consegue ter sucesso na primeira vez, desista. Se vocês quiserem conquistar algo na vida, tem que ser através de trabalho. Agora, silêncio. Vou anunciar o número do bilhete do vencedor da loteria. Ele está dando um conselho para o filho, depois fala, não, peraí, vamos o que interessa. Eu quero dividir com vocês 3 coisas que aprendi, que são muito importantes para toda a vida. Primeira, nunca diga fui eu. Segunda, sempre diga boa ideia, chefe. E terceira, sempre diga, já estava assim quando eu cheguei. Ao encontrar extraterrestres, por favor, não me comam. Eu tenho mulher e filhos, como eles primeiro. Se alguma coisa der errado, sempre culpe alguém que não fale inglês ou não fale português, no nosso caso. Cerveja, a causa e a solução de todos os problemas da vida. Telefonista, me dê o número da emergência do 911. Lisa, se você algum dia não gostar do seu trabalho, não se esforce. Basta aparecer por lá e fazer tudo pela metade. Toda a minha vida eu sempre tive um sonho, atingir as minhas metas. E vai ser sonho, sonho, sonho.
tentar é o primeiro passo para fracassar. Então, isso, você vê, mas a gente brinca, são até engraçados, mas tem um nível de profundidade gigantesca, que a gente vê todo dia. O grande problema é que muita gente vê nos outros. Precisamos internalizar algumas coisas. Compliance. Meu primeiro ato de livre-arbítrio está em acreditar no livre-arbítrio. Isso é um ponto importante. E aí eu falo para vocês o seguinte, duas coisas. E aí vou abrir meu coração com vocês também. Há um tempo atrás eu tive num curso, bom, vou falar primeiro o que alguns clientes têm me procurado. Antônio Carlos, preciso ter compliance na empresa, precisa fazer código de ética e de conduta. Então está aqui o que tem lá nos Estados Unidos, faz a tropicalização ou traduz e está tudo certo. Pô, como é que você compliance, você não paga insalubridade para os seus funcionários? Não, mas isso é outra coisa. Não. Compliance significa cumprir as leis. Se você não cumpre, como é que você vai ter compliance? Não dá. Não dá. Passa por aí. E essa questão de compliance, ela vai muito além. Eu tive um outro cliente recentemente, uma agência de publicidade muito grande, onde estava com problemas financeiros e tal, contratou um diretor financeiro, o cara veio, colocou a casa em ordem e tal, não sei o quê, mas o ano passado, na festa da firma, ele foi na festa da firma, tomou uns goró a mais, e aí estava publicidade e tal, todo mundo dançando, ele achou que podia, por conta do goró, ir a trem, passou a mão na bunda de uma menina e estava tudo certo. Essa menina, na segunda-feira, foi no canal de denúncias do Compliance e fez a denúncia para o cara sair. E estava na época daquele Me Too, vocês lembram disso? As meninas se vestiram de preto, ficaram em frente da empresa, colocaram no Facebook, colocaram no LinkedIn e ele foi dispensado com justa causa. Então, isso não dá mais. E isso tem que trabalhar muito consistentemente. E aí você vê empresas que estão colocando isso trabalhando sério e outras não, querendo simplesmente achar que pode, ou ter o rótulo de, não tem como. Mas isso é importante para nós todos entendermos, porque eu tive no congresso da Abrat, a questão de 3 anos atrás, lá em Gramado, e tinha um público de quase 1.200 pessoas, advogados e tal, e junto comigo, aí já não vou dizer o nome para não ter problema, mas tinha junto comigo, inclusive, uma juíza e uma promotora, e a juíza falou assim, olha, eu não sei direito que esse negócio de compliance aí, mas eu acho que isso aí é para tirar direito do trabalhador e pegar a responsabilidade do chefe que roubou e passar para ele. Né? Não é. Tem essa questão de compliance que a gente vê na questão criminal, do Moro, nos acordos de leniência, assim por diante, mas isso aplicado aos contratos de trabalho gera responsabilidades significativas. Você tem canais efetivos de denúncia, procedimentos internos e dá justa causa. Eu tenho acompanhado muitos, e não são um, não são dois, não são três, são vários casos, desde que tenham sido levados a sério. Então, o nosso grande desafio é exatamente isso, fazer esse negócio parar em pé, dada a responsabilidade, mas tem que ter treinamento, tem que ter condições e tem que ter regramento específico. Código de ética, conduta, comunicação, canal de denúncia, procedimento investigativo e treinamento e comunicação, principalmente. É aquele negócio, se ninguém me fala que achado não é roubado, eu vou acreditar nisso o resto da minha vida. Caso de Hércules. Esse caso também é um caso bem legal que eu queria falar para vocês aqui. Tem um outro livro também, de direito, chamado Accountability, do João Cordeiro. Ele fala o seguinte, há diversas versões da lenda de Hércules. Não me ative a nenhuma delas em particular. Hércules, o nome romano de Heracles, filho de Zeus, com a mortal Alquimena. Foi convidado para ir a uma festa. Lá foi drogado por Hera, esposa de Zeus, que tinha ciúmes da esposa dele. Sob efeito de alucinógenos, Hércules entrou em uma briga que resultou na morte de algumas pessoas, entre as quais a esposa, Megara, e suas filhas. Mas ele só deu conta disso quando recuperou a lucidez. Inconsolável, procurou o oráculo de Delfos, que o aconselhou a ir até Olimpo, perguntar aos deuses o que deveria fazer. Mas o oráculo alertou, Hércules, você deve fazer as perguntas certas. Esse é o ponto central do que eu queria destacar com vocês, as perguntas certas. O Hércules podia chegar lá e falar assim, por que me convidaram para ir para essa festa? Quem me drogou?
Porque isso aconteceu comigo? Por que vocês, deuses, permitiram que me drogassem? Esse é um processo de vitimização, de você simplesmente querer terceirizar a culpa. E essas perguntas são absolutamente todas inadequadas num procedimento, numa análise ética. Mas Hércules não fez nenhuma dessas perguntas. Como era semideus, um herói, o que ele perguntou aos deuses foi: qual é o meu castigo? Qual é o meu castigo? A pergunta mostra que ele tinha total consciência da sua responsabilidade pelo crime que cometeu, mesmo sabendo que não tinha culpa, pois fora drogado por outra pessoa. Ao fazer essa pergunta, ele separa os conceitos de culpa e responsabilidade. Para reparar seu erro, recebeu as tarefas conhecidas como os 12 trabalhos de Hércules. Esse é o grande desafio. Exatamente a gente trabalhar com a contabilidade e não só com responsabilidade. Trabalhar com questões éticas, trabalhar com questões de assunção de responsabilidade, que é o mais difícil, é o mais complicado, é o grande desafio. Adoro esse poema, que eu não sei nem de quem é, mas eu acho que vem exatamente dizer para nós o que é ética. Vigia os seus pensamentos, porque eles se tornarão as palavras. Vigia as suas palavras, porque elas se tornarão os seus atos. Vigia os seus atos, porque eles se tornarão os seus hábitos. E vigia os seus hábitos, porque eles se tornarão o seu caráter. E vigia o seu caráter, porque esse será o seu destino. A gente fala muita coisa, fala besteira, e depois falou, não dá para engolir de volta. Você já falou, já magoou, já feriu, e não tem como voltar atrás. Não tem como consertar. É vidro quebrado. Anodinia. Esse conceito de anodinia, eu li num livro do Gabriel Chalita, mas ele que vem exatamente o seguinte: é a capacidade, isso a gente tem vivido, isso vem ao encontro com aquela questão de transparência do filósofo coleano. Bom, a gente começa já a não se importar mais com aquilo que acontece. Ele dá um exemplo muito bom do pessoal que os fotógrafos de guerra. Quando o cara vai lá na primeira vez, ele passa mal quando vê o cara sem braço, sem cabeça, sem perna. Ele passa mal do estômago, passa mal, não sei o quê. Mas depois é o trabalho dele, ele vai tirar outra foto, outra, e no final está tirando e achando que aquilo é absolutamente normal. Muitas vezes a gente acha que isso é normal também. Né? Vou falar para vocês, eu estou no sinal, vê um moleque pedir dinheiro, falo, não tem, talvez outro pedir dinheiro, não tem. Até que outro dia eu estava no sinal, veio um molequinho, ele não foi pedir dinheiro, foi desse tamanho, ele ficou assim de 4, o outro irmãozinho dele, que era menor ainda, subiu nas costas e foi pedir o dinheiro. Aí você começa a realmente achar que aquilo não é normal. Mas é isso, o que a gente está fazendo para mudar isso? Né? Esse é o conceito de anodinia, que gera exatamente isso. Isso aqui saiu na primeira página do Estadão, crianças lá do Nordeste brincando com ossos, porque não tinham brinquedos. Isso é Brasil, isso é século XXI, né? Ou então, isso aqui que aconteceu no Haiti há um tempo atrás. Uma senhora fazendo bolachas de lama e de lama para vender. E para se alimentar também. É um ser humano, tal como nós. E isso a gente precisa ter claro. Não adianta, por mais que alguém diga para nós que uma maçã não é uma maçã, é uma banana, ela vai sempre continuar a ser. E eu acho que esse é um dos nossos grandes desafios. This is an apple. Some people might try to tell you that it's a banana. They might scream banana, banana, banana over and over and over again. They might put banana in all caps. You might even start to believe that this is a banana. But it's not. This is an apple. Eu queria propor para vocês agora, eu falei com o Cássio, ele me permitiu fazer isso. Já que nós estamos aqui, a gente está conversando sobre isso, já estamos no final de ano, estamos numa reflexão. Eu queria propor para vocês o seguinte: vou passar 3 filmes agora, 4 filmes. Eu queria que vocês assistissem esses filmes, fizessem uma reflexão e guardassem a reflexão só para vocês. Passar para ninguém, não precisa... Uma reflexão nossa daquilo que nós estamos... Do que vocês estão vivenciando aqui nesse curso. De tudo que ele está discutindo aqui, de toda essa profundidade. Para depois estar aqui há muito tempo na frente, daqui a uns 3 anos, porque agora a velocidade é outra, vocês abrirem, olharem e falar, pô, será que é isso mesmo? E eu estou falando isso pelo seguinte, aí a gente vai ficando velho, né?
Eu tenho mania, essa é uma das brigas que eu tenho com a mulher, eu guardo jornal antigo. Você vê que toda essa tecnologia, mas ainda guardo jornal. Tem iPad, tem tudo, mas ainda guardo jornal. E é um jornal de 1998. E é um jornal do professor Rubem Alves, que faleceu, mas é um dos grandes professores que eu sempre me inspirei nele. E aqui ele conta uma história espetacular que vem ao encontro disso que nós estamos falando, dessa questão de ética. Ele fala o seguinte: era uma vez um granjeiro que criava galinhas. Era um granjeiro progressista e intelectual. Estudou administração lá em Harvard para que sua granja funcionasse cientificamente. Não satisfeito, doutorou-se em criação de galinhas. No curso de administração, aprendeu que no negócio o essencial é a produtividade. O improdutivo dá prejuízo, deve, portanto, ser eliminado. Aplicado à criação de galinhas, o princípio se traduz mais ou menos assim: galinha que não bota ovo, não vale a ração que come, não pode ocupar o espaço do galinheiro. Deve, portanto, ser transformada em cubinhos de caldo de galinha. Para garantir a qualidade total da sua granja, o granjeiro estabeleceu um rigoroso sistema de controle de produtividade. Produtividade de galinhas é um conceito matemático que se obtém dividindo o número de ovos botados pela unidade de tempo escolhida. Galinhas cujo índice de produtividade fosse iguais ou superiores a 250 ovos por ano podiam continuar a viver na granja, como galinhas poedeiras. O granjeiro estabeleceu inclusive um sistema de mérito galináceo. As galinhas que botavam mais ovos recebiam mais ração. As que botavam menos ovos recebiam menos ração. As galinhas cuja produtividade fosse igual ou inferior a 249 ovos por ano não tinham mérito nenhum e eram transformados em cubinho de caldo de galinha. Porém, sempre tem um porém, conviviam com as galinhas poedeiras galináceos peculiares, que se caracterizavam por um hábito curioso. A intervalos regulares e sem uma razão aparente, eles esticavam os pescoços, abriam as asas, os bicos e emitiam um ruído muito estridente. Ato contínuo, subiam nas costas das galinhas, seguravam-nos pelas cristas com o bico e as obrigavam a agachar. Consultados os relatórios de produtividade, verificou o granjeiro que isso era tudo que esses galos, esse era o nome que eram dados às aves, faziam. Ovos que é bom, nunca em toda a história da granja eles botavam pelo menos um. O granjeiro lembrou-se das lições que aprendera na escola e ordenou que todos os galos fossem transformados em cubinhos. As galinhas continuaram a botar os ovos, como sempre haviam botado. Os números escritos nos relatórios não deixavam margens a dúvidas. Mas, uma coisa estranha começou a acontecer. Antes os ovos eram colocados em chocadeiras, ao final de 21 dias requebravam e dentro deles saíam pintinhos vivos. Agora, os ovos das mesmas galinhas, depois de 21 dias, não se quebravam. Ficavam lá, inertes, deles não saíam pintinhos. Se ali continuassem por muito tempo, estourariam. E dentro deles sairia um cheiro de coisa podre, coisa morta. Aí o granjeiro científico aprendeu duas coisas. Primeiro, o que importa não é a quantidade de ovos, é o que vem dentro deles. A forma dos ovos é enganosa. Muitos ovos lisinhos por fora são podres por dentro. Segundo, há coisas de valor superior aos ovos, que não podem ser medidas por números. Coisas sem as quais os ovos são coisas mortas. Isso é ética. Tá aqui então. Isso aqui é um filme maravilhoso, A Felicidade Não Se Compra. Se vocês assistirem agora na época de Natal, vale a pena, assistam. Mas eu queria passar para vocês um trecho do filme. Tem aqui o personagem principal, ele na verdade é um construtor, ele constrói casas na cidade, construiu várias casas, o pessoal gosta dele, vive lá e tal. Mas aí ele tem uma dívida lá em torno de 10 mil dólares, ele não consegue, o filme é muito antigo, por isso que o valor é pequeno. Ele não tem dinheiro para pagar, e aí a questão de responsabilidade na cabecinha dele, a questão de ética na cabecinha dele, como ele não vê a solução, a única solução que ele vê é se matar. E assim ele faz. Então, o que eu queria que vocês guardassem, anotassem e pensassem só como vocês? Imaginem se o mundo hoje existisse sem vocês. Como ficariam as pessoas que vocês influenciam? Imagina, você não existe. Como é que ficaria então sua mãe, seu pai, seu filho, seus irmãos, seus amigos? Como é que seria esse mundo sem você?
Imaginando isso, vejam quais e por que são as pessoas que vocês influenciam. Nessa questão de aprendizado, de accountability e de ética. Bem-vindos ao século XXI. Obrigado, gente.